Apóstolos. Como é bom a gente andar na presença do Senhor, porque Deus vai dando a direção em cada dia, irmãos. Ontem eu saí daqui dizendo para o Richard, ainda bem que ele não escolheu os cânticos, né? Ele escolheu os cânticos segundo a voz do Espírito. Ele, Fernando. Mas eu saí dizendo, olha, eu vou pegar um texto de Jeremias, mas Deus não me permitiu pregar. Então, nós vamos voltar para Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 1 ao versículo 9. Ontem eu avisei e eu saúdo também o presbitério da igreja, tanto o pastor que teve um testemunho excelente e jogou demais. Saúdo, não perdeu uma bola. Saúdo o Fernando também, porque nós ganhamos, eu avisei ontem, hoje nós ganhamos de 10-2. Estamos entre as 8 igrejas aí que vão adiante na Copa Sião, né? São 8 que vão adiante, eram 16, agora ficaram 8. E o mais importante é que no próxima partida o testemunho seja igual ao de hoje. Como disse a Sônia para mim na volta, tudo certinho, tudo uma postura correta, né? Comunhão com a outra igreja, muito jóia, né? Que Deus nos abençoe. Atos capítulo 9, versículo 1 a 9. Você pode ficar em pé um pouquinho? Por reverência à santa leitura da Sagrada Escritura. Vou pedir a tia Andréia que venha ajudar cada um deles que já lê a ficar em Atos 9. Já estão? E eu quero orar especialmente por vocês também, para que vocês hoje à noite consigam aprender mais essa lição. Tá bem? Venham aqui, crianças. Hoje eu recebi um conselho e eu gosto de seguir conselhos. A Bíblia diz que o sábio ouve conselho, o tolo despreza. Eu, como não sou tolo nem nada, não sou bobo nem nada, então eu ouvi o conselho e falei, isso é voz de Deus. Vem cá. Isso. Olha, Jesus ama vocês e eu vou dar minha palavra de honra em nome de Jesus. Olhem para mim aqui. Eu vou dar uma palavra de honra. Deus proverá para nós. Deus proverá, eu não. Deus proverá um espaço maior onde vocês vão ter condição de ter assim o lugar mais adequado para vocês aproveitarem da igreja, tá bom? Enquanto isso, eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu não vou falar muito, mas que vocês prestem atenção o máximo possível. Mas logo está chegando, não está, pastor? Está chegando esse lugar. Senhor, abençoa as nossas crianças, abençoa a Andréia que tem feito esse trabalho, abençoa aqueles que ajudam também. São muitas pessoas que ajudam. A Tereza tem ajudado, a X tem ajudado, outras pessoas têm ajudado a transportar, a conduzir, a zelar. Não vou me lembrar todos os nomes agora, mas muitos irmãos, a Sônia mesmo tem ajudado. Senhor, que o Senhor abençoe a todas as crianças agora e que logo, sendo a tua vontade, o Senhor nos conceda um espaço maior, onde elas tenham oportunidade de receber com maiores possibilidades o Evangelho que elas precisam ouvir. Nós te agradecemos e nós as abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Agora vamos lá e vamos procurar aprender essa história de novo, tá bom? Saulo, respirando ainda ameaças e morte, versículo 1, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse para Jerusalém.
Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Que o Senhor abençoe a santa palavra dele. Podemos nos sentar. Ainda quero também saudar o Leir, companheiro de caminho, de viagem, de pregação ontem, né? Já mandei a notícia hoje, falei com a pastora, eles estão dando lá o testemunho, a palavra abençoada, e que Deus o abençoe, né? Amados, eu quero considerar algumas coisas com vocês bem objetivamente. Em primeiro lugar, Saulo era um homem bastante bem intencionado em relação a Deus. Ele era um homem zeloso de Deus. Ele era um homem bem intencionado em relação a Deus. Ele estudou com um mestre de teologia chamado Gamaliel. Ele cresceu na escola judaica que preparava o jovem para que ele chegasse ao Sinédrio, onde ele seria um dos líderes religiosos entre os judeus. Então, Saulo era alguém muito bem intencionado em relação a Deus, mas muito bem intencionado. Não é qualquer pessoa, não é uma pessoa que não conhecia o Antigo Testamento, não, ele conhecia todo o Antigo Testamento. Com 13 anos, Saulo, com certeza, 12 e 13 anos, Saulo já também foi levado ao templo com Jesus para fazer o que hoje nós conhecemos como Bar Mitzvah. Ou seja, ele foi fazer a sua iniciação como filho de Deus, como iniciante na tradição judaica, alguém que conhece a Deus, alguém que, como Jesus aos 12 anos, é consagrado a Deus. Saulo é um homem muito bem intencionado. Ele tem boa intenção em relação a Deus. Mas curiosamente, sendo um homem bem intencionado em relação a Deus, ele faz parte de um grupo de pessoas que acabam matando um discípulo de Jesus chamado Estevão. Um grupo de judeus, desse líderes judeus, que a gente chama de Sinédrio, vocês são bons de memória, vocês vão gravar. Esses líderes judeus mataram a Estevão, um discípulo de Jesus, um apóstolo, um diácono de Jesus, a quem eu tenho pedido para todos os diáconos da nossa comunidade se espelharem. Ele participou da morte de Estevão, e ele participou da morte de outras pessoas também. E ele conseguiu cartas de autorização, sendo um homem bem intencionado, ele conseguiu cartas de autorização dos líderes judeus para que ele fosse até a cidade de Damasco e desse fim, então, naqueles judeus. Ele ia até as sinagogas de Damasco e ele ia matar os judeus que estavam se convertendo a Jesus. Ele tinha cartas para prender e ele tinha cartas para matar, sendo um homem bem intencionado. Mesmo assim, ele fez parte do assassinato de Estevão, o diácono. Ele fez parte da perseguição de cristãos. Ele fez parte de coisas ruins. Olha só, que interessante. Bem intencionado em relação a Deus e matando em nome de Deus aqueles que se convertiam a Jesus. Mas, indo ele estrada fora, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Deus sabia da sinceridade de coração dele. E como Deus sabia da sinceridade de coração dele, sabia que o problema dele era a estrutura em que ele estava. Foi falado disso agora há pouco com relação à oferta. O problema não era o coração dele. Tanto que ele perguntou para Gamaliel: eu devo persegui-los ou não devo persegui-los?
Gamaliel deu um conselho e ele não ouviu. Gamaliel falou assim: olha, é melhor não se colocar contra eles, porque se a obra não for de Deus, ela vai acabar por si só. Mas se a obra for de Deus, você vai se colocar contra Deus. Fica na sua. O mestre dele deu esse conselho. Fica quietinho, porque se for de Deus, você não vai conseguir vencer. E se não for, acaba sozinho. Ele, não ouvindo esse conselho, mas tendo ainda a boa intenção no coração, foi para Damasco. E Deus, conhecendo o bom coração dele, Deus se revelou para ele numa luz do céu. Deixou uma luz vindo, brilhando intensamente, e fez com que Saulo, diz o texto no versículo 4, caísse por terra. Prestem atenção, se ele caiu por terra, há uma possibilidade que ele estivesse andando, há uma possibilidade, e mesmo assim cair, né? Há uma possibilidade, mas muito provavelmente, o texto não diz, mas muito provavelmente como líder, representante do Sinédrio, ele estava a cavalo. A gente costuma brincar, dizer que Saulo caiu do cavalo. O texto não diz, mas muito provavelmente. Pode ser camelo também? Pode ser, mas só uma informação rápida para você, isso não é nada muito importante. Provavelmente para ganhar velocidade, agilidade, Saulo e alguns líderes deveriam estar a cavalo, e provavelmente quando essa luz brilhou intensamente, então nesta hora ele foi lançado por terra e ouviu uma voz. Ele e os outros ouviram essa voz. E essa voz dizia: Saulo, por que me persegues? E ele então tem a sensibilidade, como é um homem que tem boa intenção em relação a Deus, e pergunta: quem és tu, Senhor? Eu falei sobre isso na sexta-feira, então não vou destacar tanto. Ele teve a sensibilidade de que essa era uma voz oriunda do céu, proveniente de Deus, era alguma manifestação de Deus. E a resposta foi: eu sou Jesus. Ou seja, você tem boa intenção em relação a Deus, mas você não está plenamente no caminho, porque você está indo contra o próprio Deus que se manifestou em carne durante a vida, a estada de Jesus aqui na terra. Você está indo contra, você tem zelo de Deus, você tem amor a Deus, você tem boa intenção em relação a Deus, mas você não está entendendo que você está perseguindo o próprio Deus, quando você persegue a verdade absoluta que se chama Jesus. Ele é a verdade, Ele é a palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade é Jesus, e a verdade vos libertará. Então Jesus se manifesta para ele e diz: olha, filho, você quer me buscar, mas você está indo de encontro, você está contrariando a minha vontade, porque você está me perseguindo. E quando você me persegue, eu sou filho de Deus, você acaba indo contra aquilo que você mais deseja, servir a Deus. E ele se levantou então e entrou na cidade, segundo a ordem, né? Levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. De condutor, de dirigente dos judeus, ele começa a ser dirigido, porque ele não estava enxergando. Olha só, de alguém que estava na frente do processo, ele começa agora a precisar de ajuda. Ele cai por terra. A visão dele do passado cai por terra junto com a cegueira que vem. Prestem atenção nisso. É necessário que Saulo tenha a sua visão comprometida para ele entender aquilo que você enxergou até aqui, e por isso eu estou fechando os olhos. Olha aqui, aquilo que você enxergou até aqui da tradição judaica, você tem que rever. Você tem que entender toda a escritura do Antigo Testamento e compreender que eu, Jesus, estava anunciado em cada versículo do Antigo Testamento. Em cada letra do Antigo Testamento estava um anúncio de mim, Jesus. E por isso ele fica cego e é conduzido. E sendo conduzido, então, ele vai... os seus companheiros de viagem param emudecidos, né? Porque ouvem a voz, mas não viram ninguém. Imagina a cena: ouviram a voz de alguém falando com Saulo,
tiveram temor e tremor, mas não viram quem estava falando. Então se levantou Saulo da terra, abriu os olhos, estava cego, não podia ver, e foi guiado pela mão. Levaram-o para Damasco, onde ele ia matar cristãos, prender cristãos, e lá ele se converte efetivamente. Nesta queda ele já se converte, e lá ele consolida a verdadeira conversão. Esteve 3 dias sem ver, e durante esses 3 dias ele ficou em jejum, não comeu, não bebeu, para que ele pudesse de fato estar vazio fisicamente, para estar cheio espiritualmente e compreender definitivamente o que significa conversão, o que significa avivamento. Porque a gente só pode dar um próximo passo no segundo Aviva Brasil, Pastor Wagner. A gente só pode entrar em Atos dos Apóstolos numa outra questão, acerca do derramamento do Espírito mesmo, e outros dons, e outras coisas, depois que todos aqui entenderem o que significa conversão a Jesus. Senão, a gente acaba colocando os pés pelas mãos. E eu quero fazer alguns apontamentos para você, já fazendo aplicação direta. Em primeiro lugar, você pode ser uma mulher e um homem muito bem intencionado diante de Deus. Há uma possibilidade real de que você seja uma mulher, uma moça, né? Uma pessoa muito bem intencionada em relação a Deus. Eu não duvido disso, porque a Bíblia mostra homens assim, mulheres assim. Há uma possibilidade que você seja uma moça, uma mulher, um homem, uma mulher, um jovem, uma criança muito bem intencionado em relação a Deus, e ainda assim, por não discernir a completude, a gente chama, a totalidade, por não discernir a totalidade do Evangelho, por não discernir a totalidade do Antigo Testamento, por não discernir a totalidade do Novo Testamento, por não ser devidamente instruído, por não ser devidamente orientado, por não estar devidamente ministrado, você tem o nome de bem intencionado em relação a Deus. E Deus observa isso, bem intencionado, bem intencionado. Nasceu na igreja católica, batista, Assembleia de Deus, pentecostal, agora as crianças aqui, algumas já nasceram na aliança de amor, tal. Mas isso não resolve. Você é bem intencionado, mas ainda persegue o caminho. Você está no rol dos bem intencionados, que são considerados perseguidores do caminho. E você vai me dizer, como isso? Como isso pode acontecer? Da mesma maneira como Paulo, depois da transformação, ele passa a se chamar Paulo. Então, eu creio que você é um bem intencionado, mas eu creio também que você, sem saber, ou por omissão, ou por desconhecimento, você acaba, de alguma maneira, não vivendo a plenitude do que Deus tem para você. Em segundo lugar, é preciso que aconteça nessa hora, para quebrar essa estrutura. Paulo era um homem muito sólido, muito firme, muito determinado, muito disciplinado, muito bem preparado, de muita herança, de boa tradição. E é necessário acontecer uma coisa que desmonte isso. Você não está falando de qualquer pessoa. Irmão Pedro, quando eu olhei para esse jovem lá na locadora, eu olhei no olho dele e falei, opa, aqui tem um jovem com um olhar daqueles que Deus quer. Claro que nós vamos trabalhar isso, né? Para ficar pronto daqui uns 20, 30 anos. Mas já começamos. Para ficar pronto daqui uns 20, 30 anos. Começamos a lei. Um ano de discipulado já. E ontem meu coração aqui se regozijava ao vê-lo ministrar. Não basta ser intencionado e bem intencionado em relação a Deus. É preciso que em algum momento venha uma luz do céu muito forte e brilhe sobre a tua vida. E essa luz que vem do céu te faça de alguma maneira
ficar cego para o que você visualizava até aqui. Irmãos, olhem para cá agora. É preciso que hoje à noite aconteça uma coisa. É preciso que na sua vida, de alguma forma, uma luz do céu brilhe e Deus possa falar assim: tira o óculos e agora olha para a minha luz. E você de alguma maneira vai dar um pause, você vai dar uma pausa e você vai agora entender que aquela compreensão que você tem em relação a mim, ela não está exatamente no centro da minha vontade. E como eu não aceito vontade pela metade, eu não aceito ficar em segundo lugar, quando você não cumpre a totalidade da minha vontade, você acaba às vezes me perseguindo no seu próprio coração. Você me persegue não sendo um bom testemunho na família. Você me persegue não sendo ainda um bom testemunho na cidade. Você me persegue não congregando numa igreja efetivamente e sendo ali um instrumento de adoração, como a gente hoje conversava sobre, não importa a igreja que tu vai, se atrás do Calvário tu estás, diz John Wesley, dê minha mão e meu irmão será. Falávamos isso lá no centro da quadra. Não importa, não importa, não importa a igreja que tu és. Wesley respondendo ao católico romano, nas cartas entre eles, e ele dizia assim: não importa a igreja que tu vais, se atrás do Calvário tu estás, dê minha mão e meu irmão serás. Mas importa sim uma coisa: importa que a luz do céu brilhe ao seu redor. Porque se você ficar nesse estado que você está, sem o brilho de Deus, você corre o sério risco de ficar no rol dos bem-intencionados. Você corre o risco de ficar no rol dos bem-intencionados e que